Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema da nossa aula, que a gente vem estudando desde a segunda semana, fizemos uma atividade que eu vou estar corrigindo com vocês. Vou estar explicando a continuação desse tema para a gente poder estar colocando em prática depois. As nossas aulas de ensino religioso, elas têm por objetivo fazer vocês refletirem e se conscientizarem, né, de alguns atos, de algumas ações que a gente deveria ter como comuns na nossa sociedade, mas que muitas vezes a gente acaba deixando despercebido, né? Uma delas é a generosidade, tá? É um tema extremamente atual. A gente está vendo várias situações na atualidade onde as pessoas têm buscado resgatar, né, a esperança através de atos de generosidade. Mas o que, que é isso, né? O que, que a gente pode fazer para identificar e como praticar atos de generosidade? Vamos lá, então? Olha só, eu coloquei para vocês, inicialmente, um texto, né, do Shel Silverstein. Acho que a gente até chegou a trabalhar com ele. Chama-se Árvore Generosa. É um texto muito bonito, muito rico, muito interessante, onde cabem várias explicações, né? Bom, sobre o que é então a história da árvore generosa? Ela vai contar a história do amor entre uma árvore e um menino, né? Inicialmente, quando a gente começa a ler, né, pensando uma história infantil sobre uma árvore, né, que conversa com um menino, né, totalmente fora da casinha. Uma árvore que conversa, não existe isso. Mas quando a gente presta bastante atenção, e se você for fazer uma análise mais profunda, é, tanto na psicologia, na filosofia e no estudo, né, da consciência humana, do inconsciente humano, a árvore ela representa a sabedoria, ela representa força e ela também vai representar a fase adulta da nossa vida, né? As pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias na nossa vida. São as pessoas de onde vêm as nossas raízes, né? E das quais nós muitas vezes vamos pedir conselho, vamos nos apoiar. Seria assim as pessoas que nos deixam seguros, né? As pessoas mais velhas, né, na nossa casa, sejam os nossos pais, sejam os nossos avós, tem sempre aquela avós, né? Tem sempre aquela pessoa com quem você sabe que você pode contar, tanto para contar as suas angústias, quanto para ouvir conselhos para o seu crescimento e seu amadurecimento, né? Então, assim, quando a gente pensa na árvore generosa, tirando ali aquela máscara do infantil, né? Eu estou falando para você de um diálogo entre um menino que está em processo de amadurecimento, processo de conhecimento, que todos nós estamos, né? Mas ele na história mais do que os outros, porque se trata de uma criança, está começando a vida, e depois no decorrer da história a gente vai vendo ele evoluindo, né? E de uma pessoa em quem ele tinha muita confiança, né? Eu acho legal nessa história porque, como eu falei para vocês, a árvore pode representar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais sábia, né? E a gente sempre faz isso, seja dos nossos pais, seja com os nossos avós, a gente está sempre buscando conselhos ou, né, buscando segurança, né, nos apoiando. E em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba deixando de ter aquele olhar infantil que o menino tem no começo e começa a enxergar as nossas árvores, né, os nossos pais, os nossos avós, como aqueles que têm sempre algo a nos oferecer, mas esquece que a gente também tem que oferecer algo em troca. Seria isso? Ou será que seria uma análise para a gente fazer assim? A generosidade da árvore amadurece o menino, né, mas ensina para ele também que os valores, que as coisas que são realmente importantes estão muito além dos bens materiais, né? Então, muitas vezes meu pai não me deu um celular, minha mãe não me deu um celular novo, de última geração que eu queria, ou a roupa que eu queria, né? Mas ele me dá o afeto, ele me dá o carinho, ele se sacrifica muitas vezes num trabalho puxado para me dar sustento, para me dar tranquilidade, para me dar um teto, né? Para me dar alimento. Então, assim,
são pequenas ações de generosidade que muitas vezes a gente deixa passar despercebido nas árvores que nós temos nas nossas vidas, né? Então, na história, a árvore é a amiga amorosa, né, que dá tudo ao menino. Suas folhas, seus frutos, sua sombra, né? E o menino também ama a árvore. Só que ele demonstra isso de formas diferentes. Até teve uma questão, né, que eu perguntei lá, a gente vai estar corrigindo nesse vídeo mais pra frente, e muitas de vocês respondiam assim que estavam indignados com a postura do menino, né? Primeira coisa que a gente tem que observar, o menino não era maduro o suficiente para entender que ele também poderia devolver aquele ato de generosidade da árvore com um ato de generosidade. Por outro lado, mesmo de forma inconsciente, ele também dava algo à árvore, né? Ele dava companhia, ele dava afeto, ele dava carinho, né? E através do crescimento pessoal dele, a árvore se sentia realizada, né? Bom, esse resumo está na atividade que a gente fez na semana passada, que eu vou corrigir hoje com vocês, tá? Eu passei também para vocês um vídeo sobre a árvore generosa. Tem o livro que eu li com vocês também, tem um outro videozinho, tá? Para vocês estarem lendo, estarem ouvindo, aliás, né? O audiobook. E nós vamos agora ver sobre a atividade, né? Então, lá no número 1, eu perguntava assim, na número 1, letra A, sobre o que é essa história? Então, vamos lá. Conta a história da relação entre um menino e uma árvore e como essa relação se desenvolveu, de acordo com o tempo, os interesses do menino e a generosidade da árvore. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Era uma relação de troca. Mas o menino, ele não tinha maturidade suficiente para entender ainda o que era aquela ação de generosidade, né? Ele não tinha ainda a maturidade para entender que ele poderia retornar, né, a generosidade com um outro ato de generosidade para a árvore, né? Mas ela não desistiu dele. Isso é muito legal porque através da esperança que ela tinha, né, os atos de bondade dela, ela começa aos poucos a inserir no menino, né, e ele vai aprender isso e no final do livro ele entende que nada que ele tinha, né, material, que era a casa, era a relação com a esposa, o ter, né, que a gente fala muito na história, que era o que ele queria, nada daquilo preencheria totalmente ele. O que preencheria era o ser, era o estar ali, era a doação do tempo dele para ela e dela para ele. Tá? Isso vai sendo construído no decorrer da história. Por isso que a gente não pode assim já julgar de cara as atitudes do menino. Ele estava no processo de amadurecimento, assim como nós todos. Na letra B da número 1, eu pergunto assim: por que a árvore ficava feliz? Porque ela era generosa. E a generosidade ela é gratuita, né? Ela não pede nada em troca, né? Ó, aí eu coloquei na resposta assim para você. Porque embora o menino sempre lhe pedisse algo, ele sempre voltava para ela, que era o que importava, né? E para a árvore, o que importava era a companhia do menino, mesmo sabendo que isso era tudo o que ela teria dele. Isso acontecia porque a árvore compreendia o que era de fato a generosidade, né? A generosidade ela envolve muito amadurecimento, muito autoconhecimento, muito cuidado, muito controle. Ela envolve muito, ela é um sentimento de muita sabedoria, né? E as pessoas que conseguem agir de forma generosa, sem pensar só em si, mas pensando no outro, né? Pensando em fazer bem do outro, sem ter nada em troca, elas já alcançaram um nível de maturidade e sabedoria incomum para nós, né? E é interessante porque os atos de generosidade e todo esse ciclo que a generosidade proporciona, né, gentileza, amor, carinho, isso deveria ser natural. Mas a gente vai percebendo que a gente tem perdido muito isso. Então, por isso que é necessário resgatar e estar falando sobre isso, tá? Na número 1, letra C, eu pergunto assim: por que o menino cortou o tronco da árvore? Aí, inicialmente,
Ah, para fazer um barco, né? Porque ele tinha intenção de viajar para longe. Mas olha só, por que que ele preferiu viajar para longe? Ele já não tinha tudo? Ele tinha a casa que ele queria, ele tinha o casamento que ele queria, ele tinha dinheiro suficiente porque ele tinha vendido as maçãs, né? Mas algo angustiava o menino. E aí você percebe que não era o ter e nunca vai ser o ter que vai satisfazer plenamente a gente, né? É você ser, né? São as pequenas coisas que a gente deixa de dar importância no nosso dia a dia, né? Um sorriso, um abraço, né? E a gente tem percebido isso fortemente agora nesse período de pandemia. A gente só percebeu o quanto era importante abraçar quando a gente agora não pode. A gente percebeu o quanto é importante você estar próximo nesse momento agora que a gente não pode. Não é interessante? Então, assim, foi isso também para o menino, né, que fez com que ele viajasse. Na psicologia, na filosofia, na mitologia, enfim, todas essas dias, né, é, a, o mar, né, as águas, elas têm trazem para a gente uma ideia de transformação, tá? Quando a gente faz lá a leitura de um paciente, vamos dizer assim, que a gente vai fazer a leitura com ele sobre um sonho, e aí você percebe que às vezes ele está no meio de uma sessão de terapia, né, já fez umas 4, 5 sessões, e aí de repente ele traz para você um sonho, grande parte das vezes ele traz assim, a água, né? Ah, eu estava na água, ou estava numa correnteza, ou eu estava nadando, porque ele está vivendo um momento de transformação, né? Então, quando o menino traz assim para a árvore, ah, eu preciso viajar para longe, né? Eu preciso de um barco para navegar, ou seja, para me descobrir, para descobrir aquilo que eu não consegui enxergar até agora. Porque assim, eu sempre achei, estou falando como se eu fosse um menino, tá? Eu sempre achei que o que iria me preencher era ter uma casa, era ter dinheiro, era ter sucesso, né? E eu não percebi que o que eu realmente precisava era disso aqui que eu já tinha, que era o afeto da árvore, a atenção dela, o diálogo com ela. Isso acontece muitas vezes na vida da gente. A gente muitas vezes tem tudo, mas às vezes você precisa parar, você precisa ver um momento de transformação para você enxergar que não era o que você, não é o que a posse das coisas, né, dos bens materiais. É o ser, é aquilo que você é, a sua essência, né? E as pequenas ações, os pequenos gestos, as pequenas coisas que acontecem no dia a dia, o abraço, o sorriso, o afeto, o conhecimento, né, que é adquirido na escola ou no diálogo com o outro, né? Isso é extremamente importante. Então, quando eu falo assim, por que que o menino cortou o tronco da árvore? Porque ele precisava, e olha para vocês verem que interessante, né? Ele precisou cortar o tronco da árvore. Ele poderia ir em qualquer outra, ele poderia comprar um barco pronto, mas ele precisou de quê? De uma pessoa mais sábia para orientá-lo nessa jornada de autodescoberta. Gente, nossa, eu piro, nossa, eu piro quando a gente faz uma avaliação dessa, né? Porque assim, era o que ele necessitava, né? De repente ele enxergou que o que ele tinha ali era precioso demais. Era alguém, né, que estava disposto, alguém sábio o suficiente para segurar na mão dele ou para ser um apoio, ou para levá-lo ao seu a sua jornada de transformação, onde ele descobriria dentro de si mesmo que o que ele precisava era tudo que ele tinha ali, né? Ai, que bonito, muito bonito. Continuando aqui, né? Aí eu coloquei na resposta assim para você, ó. Ele precisou de cortar o tronco da árvore para fazer um barco, pois tinha intenção de viajar para longe. Esse momento da história, simbolicamente, demonstrando a angústia do menino, pois, embora tivesse tudo, estava sempre insatisfeito. Talvez aqui ele tenha começado a refletir sobre o que verdadeiramente importa. E isso só aconteceu porque a árvore não desistiu dele.
e os nossos pais, os nossos avós, né, estão sempre torcendo por nós, torcendo pelo nosso sucesso pessoal, pedindo, né, para que a gente esteja sempre nos reencontrando, não nos perdendo, né? É bem interessante isso. Bom, na letra D, da número 1, eu pergunto assim: o que o menino dava em troca para a árvore? Isso aqui gerou uma polêmica danada. Porque assim, quando você olha à primeira vista, nossa, mas que menino egoísta, ele não dá nada para a árvore. Ele dava algo para ela sim. A satisfação que ela tinha quando via a realização pessoal dele, gente, era enorme. E a companhia dele para ela também era um presente muito grande, né? Só que, assim, a gente está lidando nessa história com dois níveis de maturidade. Eu estou lidando com uma árvore, né, que simbolicamente representaria uma pessoa mais velha, com sabedoria, que já viveu muito e já percebeu que a vida não é só ter, e sim ser, né? E um menino que está crescendo, que está amadurecendo, que está aprendendo. E olha, pessoal, mas ele chega na idade adulta, já velho, já ainda pedindo as coisas. Ninguém, em nenhum momento, não existe um tempo correto para que esse amadurecimento chegue, para que a sabedoria chegue. Eu conheço pessoas muito jovens que têm uma sabedoria enorme. E eu conheço pessoas mais velhas que ainda precisam muito amadurecer, né? Precisam adquirir ainda uma grande sabedoria. Então, isso vai da experiência de vida de cada um, no tempo de cada um. Por isso não se deve cobrar e não se deve julgar, né? É importante que a gente esteja aberto para que isso aconteça. Isso é extremamente importante. E ter uma pessoa, né, que possa nos proporcionar isso. A sorte do menino é que ele tinha uma árvore que estava disposta a crescer junto com ele, a não julgar, não cobrar, mas acreditar que ele poderia ser melhor. Isso é fantástico. Então, na resposta, eu coloquei assim para você, ó. Inicialmente, temos a impressão de que o menino não dava nada à árvore, mas quando observamos melhor, podemos notar que o menino dava à árvore aquilo que ele tinha, a sua companhia, e também trazia alegria para a árvore através de suas realizações pessoais. Outra coisa que eu quero te falar aqui para vocês nessa questão: a gente não dá o que a gente não tem, né? O menino talvez não tivesse aquilo que todos nós esperávamos que ele tivesse, que era o que? A sabedoria, o amadurecimento para partilhar com a árvore no mesmo nível que ela estava partilhando com ele, né? Porém, ele dava o que ele tinha, né? O que ele podia, que era a companhia dele. Mas eu acho que ele poderia dar mais, mas ela não pediu nada em troca, né? Ela era generosa. E o que ela quis, de fato, foi que ele crescesse, amadurecesse, que ele se realizasse, porque através das realizações dele, ele também se realiza. A gente não deve confundir a generosidade com uma relação tóxica, tá? Aqui eu estou falando de uma relação de amadurecimento. Pode ser que num determinado nível, isso aqui, né, poderia se tornar muito pedante, muito difícil, né? Mas aí cabe a cada um de nós analisar e ver até onde nós podemos ir e nos doar pelo outro. Ninguém dá o que não tem. Se a árvore ainda se doava aquele ponto para o menino, é porque ela sabia que ela sempre podia oferecer algo mais, né? Bom, na letra E da número 1, eu pergunto assim: e o que a árvore dava para o menino? Essa pergunta, assim, ela vem sendo respondida desde lá da primeira questão, né? Mas, basicamente, resumindo, eu coloquei para vocês aqui, ó. Tudo o que tinha, mas principalmente aquilo que ela era. Ela dava a ele amor através do pouco que tinha e ensinava com sua doação o que era ser generoso, pois isso também dava sabedoria. Mais do que bens materiais, a árvore também dava ao menino sua amizade sincera, segurança e apoio para realizar seus sonhos. A letra F é uma resposta pessoal, né? Ela pergunta que outro título você daria para essa história, né? Eu acho assim que o título é fenomenal, A Árvore Generosa. Mas se eu pudesse dar um outro título, eu colocaria que era é, uma a generosidade em construção,
ou então amor em construção, né? Enfim, tem N possibilidades. Então, essa resposta é pessoal, vou deixar para vocês. Bom, a número 2 eu pergunto assim: agora desenhe sua árvore generosa e escreva nela tudo o que você pode fazer para tornar o mundo um lugar melhor. Também uma resposta pessoal, mas eu quis colocar aqui a minha árvore, tá? Então, lá na minha árvore eu colocaria paz, amor, cuidado, carinho, respeito, diálogo, coletividade, honestidade, positividade, solidariedade, empatia, simplicidade, consciência, generosidade e sabedoria. Bom, esse filme aqui, esse pequeno trecho, né, que eu coloquei aqui para vocês assistirem, é daquele filme, né, do filme não, é um pequeno trecho de ato de generosidade desse rapaz, né, depois se vocês quiserem, vocês podem assistir no YouTube também, tá, eu vou disponibilizar o link, mas assim, aqui basicamente fala que o ato de generosidade ele é gratuito, né? Ser generoso é não esperar nada em troca. A gente às vezes fica cobrando do outro, né? Ah, eu fiz isso para você, então você tem que fazer para mim. Não, a generosidade ela é gratuita. E ser generoso é algo que a gente vai construindo no decorrer das nossas experiências, das nossas vivências, até que se torne um hábito, tá? Então, se vocês puderem, assistam esse vídeo porque ele é bem interessante. Bom, e aqui nesse trechinho eu falo o seguinte, que a generosidade ela é o maior sentimento que existe, porque nele mora a gratidão, o amor, o respeito, a alegria e a esperança.
é compartilhar o que você tem na certeza de que nada lhe faltará. Ser generoso é ser conectado com a sua alma, ser gentil, pode ser momentâneo, pode ser um tipo de simpatia. Toda pessoa generosa é gentil, mas nem toda pessoa gentil é generosa. Aqui está uma ideia que vale a pena ser refletida, a questão do dar e receber. Muitas pessoas não são generosas porque não conseguem confiar nessa lei universal. Tudo aquilo que a gente dá acaba voltando de uma forma ou de outra. A generosidade anda de mãos dadas com a gentileza, e a palavra-chave nisso tudo é a doação. E é nesse ponto que mais quero me ater. Muita gente não compreende essas palavras com profundidade. A maioria pensa em generosidade e doação com relação a dinheiro, a roupas, utensílios, etc. Essa é uma visão extremamente limitada. Sabe qual é a maior e mais bonita doação que pode existir? O tempo. Não é à toa que todas as pessoas que conseguiram grande sucesso na vida são unânimes em dizer que o tempo é a nossa moeda mais preciosa. Inclusive, tem uma frase incrível atribuída a Kaique Fox e que lembro todos os dias. Leia com bastante atenção. O maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, porque dando o seu tempo, você estará dando uma parte da sua vida que nunca mais vai voltar. E era isso lá na história da árvore generosa, que ela dava de mais precioso a ele, o menino, e que o menino devolvia para ela, o tempo, né, em pequenos diálogos. Tanto é assim que de um momento para o outro, o que mais doía nela, assim, o que mais dói, né, acho que quando a gente lê assim, quando ela dava algo para ele, e aí no livro fala assim, e o menino sumiu por um longo, longo período, né? Parece assim que dói, porque é a questão da ausência, né? Esse texto também está na atividade de vocês, que vocês vão fazer, tá? Leiam, releiam, reflitam, tá? Porque é bem... Bom, gente, mas o que é a generosidade, né? Para a gente aprender como ser generoso, a gente tem que entender o que é a generosidade. A generosidade é uma ação que ela não pede nada em troca. Ela é desinteressada, ela envolve bondade, sabedoria, maturidade, compaixão, cuidado, e ela envolve também uma visão muito significativa e muito sensível da nossa realidade, né? Igual eu falei para vocês, hoje a gente está acostumado assim, né, a ter. Eu quero o celular de última geração, a roupa mais chique, eu quero me destacar na escola com a minha aparência, mas ser generoso, né, a generosidade, ela envolve, ela mexe conosco internamente, né? E ela traz para nós um sentido de construção interna que vai fazer com que a gente amadureça e se diferencie e se destaque diante dos outros, né? Bom, para concluir, eu queria deixar essa frase para vocês refletirem, tá? E ela fala o seguinte, que a generosidade não depende de quanto se tem. Quem não é generoso quando se tem pouco, não vai ser generoso se um dia tiver muito. Essa frase é do Francis Yakona. Agora vocês têm uma atividade para vocês fazerem, tá? Em relação a esse último conteúdo que nós estudamos sobre o que é ser generoso, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá? Estou aqui à disposição para atendê-los, tá bom? É isso, pessoal. Até a nossa próxima aulinha, então.